Bem-vindos e bem-vindas à minha apresentação, que tem como título A Censura e a Resistência da Imprensa Oposicionista nas Eleições Presidenciais de 1958 em Portugal. Cumprimento a organização da 15ª edição do Congresso Universitário Internacional de Comunicação, Inovação, Investigação e Docência. O meu nome é Sérgio Luís Monocito Campos e sou professor adjunto convidado no Instituto Politécnico de Porto Alegre. A censura foi um instrumento persistente de controle político e ideológico. Praticamente desde a tipografia até ao Estado Novo, sempre moldou o discurso público. Pese embora tivesse momentos de maior intensidade, menor intensidade, mas ela foi sempre utilizada como instrumento. O Estado Novo privilegiou o silêncio estratégico numa política mais defensiva, aquilo que era aquietar os espíritos, em vez de uma propaganda mais massiva. Com a alteração da Constituição em 1933, a censura tornou-se legal e sistemática durante o Estado Novo. Criada a direção dos serviços de censura, subordinada ao Governo e ao Presidente do Conselho de Ministros, António de Oliveira Salazar. Em relação à polícia política, a sua nomenclatura foi mudando. No entanto, a sua atividade de censura ela acabou por ser transversal a todas estas mudanças que foram aqui ocorrendo. A imprensa tornou-se um território vigiado. Supressão, alteração e autocensura moldavam aquilo que poderia ser dito, aquilo que poderia ser escrito e aquilo que poderia ser publicado. O legado da repressão só começou a ser superado após o 25 de Abril, com a reconstrução daquilo que era a liberdade de expressão e da ética mediática, cuja imprensa acabou por beneficiar de toda esta alteração que tivemos de mudança de regime. Em termos de objetivos desta minha investigação e desta minha apresentação que eu faço agora, destaquei aqui analisar criticamente os mecanismos e efeitos da censura à imprensa durante a campanha presidencial de 1958, focalizar o estudo nas peças jornalísticas sobre a candidatura do general Humberto Delgado, pese embora tivéssemos dois candidatos oposicionistas, o general Humberto Delgado e Arlindo Vicente. No entanto, Arlindo Vicente acabou por prescindir da sua candidatura e apoiar Humberto Delgado. Compreender o posicionamento dos jornais República, O Século e o Diário de Lisboa face ao regime censório. Identificar práticas repressivas utilizadas pelo aparelho estatal sobre todo este discurso durante o período de campanha eleitoral. Um outro objetivo, contribuir para o aprofundamento historiográfico do fenómeno censório no Estado Novo. Em termos metodológicos, optei por uma abordagem qualitativa, analisando documentos censurados desde maio até o dia 8 de junho de 1958, fontes primárias, os jornais República, O Século e o Diário de Lisboa, cujo o jornal A República e o Século foram muito visados pela censura, como provam a quantidade de textos que foram censurados, que foram cortados parcialmente ou totalmente. Consultei também alguns arquivos, nomeadamente a Torre do Tombo, onde tive acesso ao espólio sobre o processo de candidatura de 1958. Depois também destaco aqui um notável trabalho que a Câmara Municipal de Lisboa tem vindo a fazer, digitalizando e deixando à disposição dos historiadores uma quantidade de documentos históricos com grande ênfase para os periódicos. E depois a plataforma Casa Comum, onde estão alojados alguns documentos também relevantes para esta análise, para esta investigação que foi feita. Estão alguns periódicos. Em relação à campanha eleitoral, está um documento extremamente relevante, que é o ato de impugnação de Humberto Delgado destas eleições
em 1958. E por último, uma leitura hermenêutica rigorosa, com foco nos padrões de censura e estratégias de evasão. A censura à imprensa oposicionista. A imprensa oposicionista sendo vigiada praticamente desde o início da campanha eleitoral. Apresento-vos aqui algumas peças que foram censuradas. A primeira, do vosso lado esquerdo, notícia censurada pelos censores ao Jornal do Século. Nesse caso, duas palavras que foram retiradas, que estão ali arriscadas e que não foi permitido a publicação do texto tal e qual como estava. Portanto, teria que se tirar aquelas palavras, entusiástica e simpatia. Depois, ao lado, temos aí um documento onde os serviços de censura chamam a atenção, onde dizem que não se pode publicar fotografias. É certo que durante a campanha algumas fotografias foram publicadas. Os censores acabaram por ou não estar atentos, ou então permitir também que essas imagens saíssem. Eu destaco aqui uma, que foi quando Humberto Delgado, quando chega ao Porto. Humberto Delgado é recebido seguramente por mais de 100 mil pessoas, e essas fotografias acabaram por ser publicadas na época, o que mostravam a dimensão do apoio que Humberto Delgado tinha. Do vosso lado direito, temos uma notícia que foi claramente cortada, totalmente cortada. Não permitiram que este conteúdo que foi escrito pelos serviços de candidatura de Humberto Delgado que saísse. Os serviços de candidatura de Humberto Delgado, neste texto, queixavam-se a dizer que muitos textos eram censurados, que eram cortados e portanto, deveria-se alterar este procedimento que a censura tinha. E aquilo que fizeram foi cortar este texto para não permitir que saísse. Temos aqui também as declarações de Humberto Delgado ao jornal O Século. Tanto Arlindo Vicente como Humberto Delgado, os dois candidatos oposicionistas, foram entrevistados com alguma insistência e com algum pormenor por alguns jornais. Neste caso aqui, o Século dá aqui destaque às declarações de Humberto Delgado, sobretudo o seu pensamento político, qual era o modelo de sociedade e que futuro Portugal deveria ter. Portanto, e é este posicionamento político de Humberto Delgado que acabou por sair nesta notícia, cuja fonte foi a Torre do Tombo, como podem verificar. Por último, em jeito de conclusão, uma conclusão feita em 5 partes. Em primeiro, a censura foi um dispositivo complexo e ideológico, não apenas um mecanismo técnico de supressão textual. Foi muito mais do que isso. Não era só suprimir os textos, acabou por abranger a sociedade toda nas mais diversas valências e nos mais diversos contextos. A repressão intensificou-se após dois momentos-chave. O primeiro tem a ver com aquela declaração inicial de Humberto Delgado num café de Chave de Ouro em Lisboa, em que, questionado se fosse eleito Presidente da República, o que é que ele iria fazer ao Presidente do Conselho de Ministros, António de Oliveira Salazar. Numa resposta direta, franca e muito assertiva, Humberto Delgado disse: obviamente demito. Portanto, iria demitir o Salazar caso fosse eleito. E, portanto, intensifica-se após este momento a repressão. E depois um outro momento também importante, quando Humberto Delgado vem do Porto e chega a Santa Apolónia, em Lisboa. Portanto, é um outro momento que faz com que esta repressão fosse aumentar cada vez mais. A atuação repressiva agravou-se com cortes de notícias extensos, proibição de campanhas, intimidação a jornalistas, a presos políticos, e muitos presos políticos pertenciam à Comissão de Apoio de Humberto Delgado e, portanto, Humberto Delgado, durante a sua campanha eleitoral, acabou por ter também grandes dificuldades, sobretudo em fazer chegar os boletins de voto às pessoas que poderiam votar, porque muitos elementos que pertenciam à Comissão Política, à Comissão de Apoio, à Comissão de Candidatura, estavam tidos.
A imprensa mostrou uma grande resiliência e foi central na preservação de um espaço público, crítico e mobilizador, pese embora toda a censura sobre a imprensa. A memória jornalística deve ser valorizada como arquivo vivo da dissidência democrática. Muito obrigado pela vossa atenção.